Estaremos lendo o versículo 21, 22, 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 ao 24. Aleluia. Quero estar compartilhando com os amados uma mensagem que traz por título 4 princípios da verdadeira adoração. Princípios esses que foram compartilhados por Jesus nestes 4 versículos. Nos diz o texto: Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu dei introdução a essa mensagem pela manhã, a partir do versículo 4, e eu desejo então estar concluindo durante a noite, através desta mensagem tão maravilhosa que nós encontramos no Evangelho de João. Nós temos no capítulo 4 deste Evangelho um diálogo que Jesus empreende com uma mulher samaritana. Jesus era judeu e esta mulher, então, samaritana. E havia uma rixa, uma rivalidade entre esses dois povos, que na verdade eram irmãos. Mas, devido a um período complicado para os samaritanos, em que eles são levados cativos para a Síria, e ao mesmo tempo um povo estranho é inserido à cultura do povo de Israel, então nós temos uma mistura de raças e uma mistura religiosa, assim podemos dizer. E dessa mistura nós temos, então, o povo samaritano, a origem deste povo samaritano. Os judeus, por sua vez, também sofreram um período de exílio, onde ficaram 70 anos cativos em Babilônia, porém, eles não se renderam aos ritos pagãos da cultura em que eles foram inseridos durante este período. E eles retornam do cativeiro, permanecendo fiéis a Deus. E daí, os judeus, eles reconstruem, reedificam o templo que ficava em Jerusalém. Os samaritanos oferecem sua ajuda para reedificar tal templo. E esta ajuda é rejeitada de maneira veemente pelos judeus, por conta de que consideravam seus irmãos não mais puros e também não aceitavam a interferência das religiões que se inseriram no contexto samaritano. Então, eles rejeitam a ajuda dos seus irmãos, e daí nós temos uma rivalidade que perdura 500 anos no presente versículo, no presente momento, onde Jesus está dialogando com essa mulher. Esta rivalidade já estava durando 500 anos. Mas, quando Jesus começa a empreender esse diálogo com a mulher, ele eleva a sua comunicação. A mulher estava tendo uma conversa com base naquilo que era terreno, que era físico. Porém, Jesus eleva a linguagem para o nível espiritual. E aí, então, nos deparamos com os versículos que nós fizemos leitura. E a partir disto eu quero introduzir o primeiro ponto: Gerezim ou Jerusalém. Aonde se deve
adorar. A mulher faz uma pergunta para Jesus. Nossos pais nos ensinaram que deveríamos adorar neste monte. O monte que ela se refere é o Monte Gerizim, monte sagrado para os samaritanos. Em contrapartida, o povo judeu adorava em Jerusalém, o centro da adoração naquele tempo. E então ela indaga ao Senhor: aonde deve ser realizado o culto, Gerizim ou Jerusalém? E nós entendemos através daquilo que Jesus diz, que a verdadeira adoração não necessita de um lugar específico. Amém? Você entende isso, meu querido e minha querida? Jesus, em resposta, mostrou que a verdadeira adoração é matéria de atitudes certas e não do lugar certo. Não se trata de onde, de sim como. Ora, não se trata de um lugar em específico, mas se trata de quem presta o culto de adoração a Deus. Jesus brevemente descarta o culto cerimonial que fora designado sob a lei. E em Efésios 2:4, logo descreve que esse muro de separação logo seria derrubado. Assim, ele estende o culto divino muito além dos seus estreitos limites de outrora, para que os samaritanos e também os gentios agora pudessem ser participantes desta adoração. Nós entendemos que através do sacrifício de Jesus, o véu que separava, ele é rasgado de alto a baixo, sinalizando que aquilo que fora realizado, foi realizado por Deus, foi obra divina. E até então, o que era um lugar específico para apenas homens específicos, logo se torna um lugar aonde eu e você podemos entrar. Nessa noite, espiritualmente, nós estamos no Santo dos Santos e podemos render a Ele glória, louvor e adoração, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Amém? Você crê nisso? E agora, tanto os samaritanos quanto os judeus e gentios podem oferecer uma verdadeira adoração ao Senhor. Não é o lugar que faz o adorador, mas o adorador que faz o lugar. E aí, eu me lembro que existe o termômetro e o termostato. O termômetro ele é capaz apenas de medir a temperatura, mas o termostato ele é capaz de regular a temperatura. E assim é o adorador. O verdadeiro adorador, ele não simplesmente mede a temperatura, mas ele é capaz de regular a temperatura. Então não é o lugar que faz a nossa adoração, mas somos nós que prestamos e devemos, na verdade, prestar um culto genuíno a Deus. Amém? Deus não escolhe ser cultuado ou em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Ele toma um princípio mais elevado, a saber que o culto verdadeiro a Ele devido consiste no Espírito, ou seja, precisa ser um culto espiritual. E em se tratando de um culto espiritual, logo as barreiras geográficas caem por terra. O verdadeiro centro de adoração não é nem no monte, nem no templo, mas sim uma pessoa. E essa pessoa é o Messias, o Cristo, Filho unigênito do Pai. O centro de toda adoração é Cristo. O centro da adoração da igreja é Cristo. Amém? É por isso que nós precisamos de cultos cristocêntricos. Se você entra em um ambiente onde o nome de Jesus não é falado, saia desse lugar, porque esse lugar não merece ser frequentado por você. Se você busca um lugar para oferecer uma adoração verdadeira, você precisa buscar lugares onde Cristo é o centro da adoração. Amém, meus queridos? Sim, os judeus contavam com um templo, e quando muito servia de símbolo do que os homens haveriam de encontrar em Cristo. Os samaritanos também possuíam um Monte Santo, porém o cristianismo bíblico
tem o Cristo, que é cumprimento de todos os tipos simbólicos e a verdadeira santidade de Deus. Tudo que fora representado no Antigo Testamento, aquilo que simbolizava a adoração, o templo, o candelabro, a arca da aliança, a mesa da propiciação, tudo ali, meus queridos, apontava para Cristo. Tudo relativo à adoração no Antigo Testamento estava apontando para Cristo, que é o culto perfeito. Ele se dá através de Cristo. Jesus responde que o que importa não é o local da adoração, mas sim a atitude do coração e da mente. O que realmente importa não é onde, mas sim como e o que revelamos em nossa adoração. Eu te pergunto nessa noite, o que a tua adoração revela a Deus? O que a nossa adoração tem revelado a Deus sobre nós? Quando o Senhor diz, nem neste monte e nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai, Ele estava profetizando que os eleitos de Deus, de todas as tribos e de todas as nações, o adorariam em espírito e em verdade. E isso se estendeu a nós. Por isso que sentimos uma liberdade espiritual. A presença de Jesus está em nosso meio. O fluir do seu Espírito Santo está presente neste ambiente. Por isso que nosso coração arde quando nós o adoramos. Por isso que a chama se acende quando levantamos as nossas mãos em adoração. É porque a barreira caiu por terra e agora nós podemos sentir a presença de Jesus através da verdadeira adoração. Amém? Aleluia. A verdadeira adoração, então, não necessita de um lugar específico. Eu espero que você, ao fim deste primeiro ponto, compreenda isso. A adoração verdadeira não necessita de um lugar específico. Por isso que muitas vezes, lá dentro do nosso trabalho, quantas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes eu cheguei a me retirar do meio das pessoas e procurar um lugar mais a sós, no banheiro, enfim, para ali derramar-me na presença de Jesus. Porque quando a presença dele invade, meus queridos, a gente não tem muitas vezes como conter as lágrimas. A verdadeira adoração não se dá apenas num ambiente como este que está manifestando a glória do Senhor. Muitas vezes se dá lá dentro dos nossos lares. Lá acontece a verdadeira adoração, quando a dona de casa está lavando sua louça e começa ali a cantarolar um hino em adoração a Deus. Quando, durante as tarefas do dia a dia, varrendo a casa, lavando a roupa, a presença de Jesus toma o ambiente e nós não conseguimos mais conter as lágrimas, nos derramamos na presença dEle. E aleluia, eu louvo a Ele por isso, porque toda barreira caiu por terra e nós podemos senti-lo aonde quer que estejamos. Ponto 2. Vocês adoram o que não conhecem. Isso aqui é muito forte, meus amados. Versículo 22, Jesus diz, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Não é diferente nos dias de hoje. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem, ou seja, a criatura de sua própria imaginação, havendo rejeitado a palavra de Deus. Os samaritanos, inclusive, distorciam a palavra do Senhor. E a distorceram a tal modo de que a usaram para construir um templo sobre o Monte Gerizim. E em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Quando falta conhecimento de Deus, nós somos destruídos, espiritualmente falando e muitas vezes fisicamente. Ora, o povo de Deus fora literalmente destruído porque lhe faltou conhecimento do Deus a quem eles serviam. Em Oséias também, no capítulo 6 e versículo 3, o profeta instrui o povo
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a palavra prossigamos aqui é como alguém perseguir algo. É como empenhar todas as suas forças em busca do real conhecimento de Deus. E nós precisamos buscar conhecer aquele a quem nós invocamos. Jacó, ele invocava a Deus, mas não se ouvia Jacó dizer e chamar Deus de meu Deus. Toda vez que você via Jacó invocando a Deus, ele dizia, usava a expressão, o Deus de meus pais. Até que ele teve um encontro face a face com Deus no Val de Jaboque. E ali então, tudo foi mudado. A partir dali nós vemos um novo Jacó. Aquele que esteve face a face com o Senhor. Agora não aceitava apenas a expressão, o Deus de meus pais, mas ele o reconhece como seu Senhor. E é isso que nós precisamos, um real encontro com a presença do Senhor. Conhecê-lo, ter intimidade. Dos que leem ocasionalmente a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino que inspira temor e conduz à adoração. João Calvino diz, a menos que haja conhecimento, não é a Deus que cultuamos, mas a um fantasma ou ídolo. Todas as boas intenções, como são chamadas, são fulminadas por esta sentença como por um raio, pois dela aprendemos que os homens nada podem fazer senão errar, quando deixam guiar por sua própria opinião, sem a palavra ou sem os mandamentos do Senhor. Ou seja, cultuar a Deus sem conhecer a quem você está cultuando, de nada vale. Não está sendo recebido. É como você criar uma fantasia em sua mente. Você está sendo enganado. Por isso é necessário, meus queridos, nos aprofundarmos no quesito conhecer a Deus. Cristo testifica plenamente que um ídolo ou uma imaginação de seu próprio cérebro substitui a Deus quando os homens são ignorantes do verdadeiro Deus, ou seja, quando desconhecem aquele a quem servem. Me permita te perguntar nessa noite, você conhece a Deus? Você conhece o Deus a quem você adora? Vamos ser didático? Olhe para a pessoa do seu lado, com toda a gentileza. Se você pode, faça essa pergunta, você conhece o Deus que você adora? Eu acredito que estou diante de uma igreja bíblica, que busca conhecer aquele a quem serve. E por isso nosso culto tem sido recebido, por isso a manifestação da glória de Deus tem sido notória em nosso meio. Ele continua sendo o Deus desconhecido para multidões. Numa de suas cartas a Erasmo, Lutero disse, as tuas ideias sobre Deus são demasiadamente humanas. Mesmo entre os cristãos professos, o Deus das Escrituras é completamente desconhecido. Isso nos gera um apavoramento, saber que mesmo entre os cristãos professos, Deus continua sendo um total desconhecido. Misericórdia, meus queridos. Quantos lares, e eu acredito que aqui não exista nenhum desse tipo, aonde a Bíblia permanece fechada ano após ano. Mas na casa dos meus irmãos, eu acredito que não. E você só ouve falar da Bíblia quando vem no culto. Você não. Cidades vizinhas, aqui não acontece. E não pode acontecer. Nós precisamos voltar-nos às Escrituras. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos pedir a Ele que Ele se revele a nós.
Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder. Não obstante, cheio de misericórdia. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum, contudo, chegar-se a um conhecimento adequado de seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nesses tempos degenerados. Deus é único na excelência de seu ser. E eu peço, redobre sua atenção para aquilo que eu vou ler agora. Mesmo no céu, o seu conhecimento será parcial, mas ao mesmo tempo a sua felicidade será completa, porque o seu conhecimento será perfeito nesse sentido. Será adequado à capacidade do sujeito, sem todavia exaurir a plenitude do objeto. Cremos que será progressivo e que à medida que se lhes amplia a visão, sua bem-aventurança aumentará. Nunca, porém, chegará a um limite além do qual haja mais nada para ser descoberto. E depois de se terem passado eras e mais eras, Ele continuará sendo o Deus incompreensível. Amém? Na plenitude daquilo que nós esperamos, que é um céu, que é a presença de Deus, aonde o veremos face a face, aonde o conheceremos como dele somos conhecidos, ainda assim, nunca chegaremos a uma totalidade do conhecimento do nosso Deus. Ele é uma fonte interminante, Ele é uma fonte eterna. Amém? Você crê nisso? Eu derramava minhas lágrimas enquanto lia isso. Deus, Ele é grandioso demais para chegarmos a um conhecimento pleno. Mas ao mesmo tempo isso não é desculpa para que não busquemos conhecê-lo com mais profundidade. É impossível chegar numa totalidade do conhecimento daquele a quem servimos e sentimos nesse lugar. Mas ao mesmo tempo nós precisamos nos empenharmos dia após dia para conhecermos a Deus. Não basta ser conhecidos dele, precisamos conhecê-lo em sua essência. Essa tem que ser a sede das nossas almas. Mais necessário do que nos alimentarmos tem que ser a vontade de saciar a fome da nossa alma, que deseja conhecimento de Deus. É necessário conhecermos quem adoramos. Você crê nisso? Vamos para o próximo ponto. O Pai procura adoradores e não adoração. Parece meio estranho, não? Soa meio estranho para você essa frase? O Pai procura adoradores, não adoração. Partindo do pressuposto, meus amados, em que Deus é envolto por adoração. Nós temos uma descrição disso no capítulo 6 de Isaías, aonde os anjos estão ali em volta de Deus, o adorando e fazendo o que podemos dizer um show de adoração. Lá em Apocalipse nós temos os anciãos se prostrando, reverenciando, prestando a mais excelente adoração a Deus. Partindo desse pressuposto em que o céu é envolto de adoração, e de que nós servimos um Deus que possui certos atributos. Dentre eles nós podemos destacar a sua onipotência, um Deus que pode todas as coisas, a sua onisciência,
Ele tem conhecimento do passado, presente e futuro, nada está encoberto para Deus. Ao mesmo tempo que Ele está no presente, Ele já conhece todo o futuro, todo o desfecho da história. Ele é onipresente, onisciente. Ele é um Deus completo em si mesmo. Um dos seus atributos, a aceidade de Deus, também chamada de sua independência, é aquela virtude de Deus de acordo com a qual Ele existe por si mesmo, tendo o fundamento e a fonte eterna de seu ser em si mesmo, não sendo causado ou dependente de ninguém fora de si, e sendo, portanto, o ser absoluto e puro, que é também perfeitamente autossuficiente. Esse atributo fala de um Deus que é completo em si mesmo. Ele não depende de nada nem de ninguém fora de si. Não existe início de dias para Deus e nem fim de dias para Ele. Ele simplesmente o é. A criatura existe, mas Deus é. Amém? Nós existimos, mas Deus, Ele simplesmente é. Em sua essência, Ele é o eu sou que sou. Ele tem vida em si mesmo. Ele é o Senhor dos céus, da terra, que não é servido por mãos de homens como de alguma coisa precisasse. Ou seja, se eu o adoro, Ele é Deus. Se eu não adoro, Ele permanece sendo Deus. Você entende isso? Você consegue compreender isso, meus amados? Deus não precisa da minha e da tua adoração. Diferente dos deuses pagãos, a cultura pagã muitas vezes relata os seus deuses enfraquecidos porque lhes faltava adoração. Por outro lado, eles estavam fortes quando o povo adorava. Mas o nosso Deus é diferente. O Deus verdadeiro, o Deus da igreja, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o meu, o teu Deus, Ele não necessita da minha e da tua adoração. Ele permanece sendo Deus, o seu trono é de geração em geração. Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é o Criador e não causado dos céus e da terra. O Senhor absoluto, que tem dentro de si o poder e a prerrogativa de governar todas as coisas de acordo com o conselho da sua própria vontade. Mas aí nos deparamos com uma pergunta, mas e o fato de Deus ter criado tudo então? O porquê que criou os anjos, o ser humano? E esse fato se dá simplesmente para a manifestação da sua glória. Não é que Ele dependia de mim e de você estar o adorando ou estar fazendo algo para que alguma necessidade de Deus fosse suprida. Deus não precisa disso. A sua criação manifesta a sua glória. Simplesmente isso. Ele é o único em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas Ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bem a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Nada do que eu faça soma para Deus em alguma coisa. Ou seja, quando eu o adoro, o beneficiado na história sou eu. Quando eu presto o meu culto de adoração a Deus, o maior beneficiado sou eu. Por sentir a sua presença, por sentir a sua glória sendo manifesta em minha vida. Você compreende isso? Deus não precisa de nada que nós possamos oferecer. Até porque tudo é dele. A Bíblia vai dizer que tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas são dele. O que oferecer a Deus, se
tudo é dele, meu querido e minha querida. E aí nos sentimos importantes quando oferecemos algo, seja através de uma oferta, seja através de uma doação, seja através de um culto. Tudo é dele. E por sua graça e misericórdia, Ele nos alcança as suas dádivas. Os homens imaginam que o que move Deus são sentimentos e não princípios. E essa é um pensamento totalmente equivocado. Deus não é movido por sentimentos, Deus se move por princípios. E, inclusive, Deus nunca quebra princípios. Jesus, quando andou na terra, Ele quebrou muito protocolo, quebrou muita teoria criada pelas religiões, mas Jesus nunca quebrou um sequer princípio, porque quem quebra princípio no final sai quebrado. Mas que eu e você sejamos verdadeiros adoradores, que compreende, que tenha compreensão de que Deus não precisa da minha, da tua adoração. O céu está repleto de adoração. Deus, Ele é completo em si mesmo. O maior beneficiado em adorá-lo somos eu e você. Amém? Deus está interessado na sua vida e não naquilo que você oferece. Amém? Você pode virar pela pessoa do teu lado aí e repetir isso? Olhe para a pessoa do seu lado com todo carinho e diga: Deus não está interessado no que você oferece, mas na sua vida. Vamos para o próximo ponto, em espírito e em verdade. O vínculo entre a natureza humana e a natureza divina é o espírito humano, que é o santuário do Espírito Santo, como está descrito em 1 Coríntios 6:19. Ou seja, aquilo que nos liga a Deus não é esse corpo físico. O ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. E nós temos contato com Deus através do Espírito que está aqui dentro de nós. Lá, quando Deus criou o ser humano, Ele soprou o fôlego do Espírito nas narinas de Adão. E é através desse Espírito que nos comunicamos com Deus. Deus é plenamente espiritual em sua essência. Ele não é uma divindade de pedra ou madeira, nem é uma montanha divina, no caso, o Gerezim. Ele é um ser pessoal, incorpóreo e independente. Portanto, aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O verdadeiro culto, ele é oferecido em espírito. Não existe nada material que possa tocar o coração de Deus, senão uma adoração espiritual. É por isso que tem lugares, meus queridos, onde a gente vê muito movimento, muito barulho, mas não acontece nada no mundo espiritual. É simplesmente barulho. E muitas vezes no meio do silêncio é onde acontece uma verdadeira adoração. E isso não significa que não possamos levantar a nossa voz em louvor, em um glória a Deus, em um aleluia. Nós podemos expressar a nossa adoração através de palavras, através de gestos. Mas a verdadeira adoração, ela é espiritual. Porque Deus recebe apenas uma adoração que acontece através do nosso espírito. A adoração verdadeira é a da alma humana, ou seja, do espírito, e envolve uma comunicação direta com o mundo espiritual. Esse contato é estabelecido e governado por meio das operações do Espírito Santo do Senhor. Um culto espiritual, ele só é possível porque o Espírito Santo de Deus, ele age no meio da sua igreja. E eu sinto a presença dele nessa noite. Você também sente a presença do Espírito Santo aí onde você está?
Então glorifique a Ele nessa noite. Você tem liberdade. Aqui é a casa do Pai. Você pode glorificar a presença de Jesus. A fé cristã traz tudo isso à luz, porquanto o próprio Espírito Santo é o agente que santifica e transforma os homens para que possam render uma adoração espiritual. Ou seja, a nossa natureza é caída. Nós somos pecadores, nascemos no pecado. E só é possível entregarmos uma adoração eficaz ao Senhor por meio da ação do Espírito Santo em nós. É através dele que somos santificados, que somos transformados. E somente através do Espírito Santo em nossas vidas é que nós podemos oferecer um verdadeiro culto espiritual. A adoração, ela precisa ser verdadeira. Além de ser espiritual, ela precisa ser verdadeira. Quando Jesus diz que a adoração tem que ser em verdade, mais particularmente está em foco a espiritualidade substancial, em contraste com a adoração formal, simbólica, ritualística, como sucedia tanto com a religião judaica quanto com os samaritanos. Ou seja, a adoração não pode ser meramente o levantar das nossas mãos. Uma adoração espiritual, uma adoração verdadeira, ela não pode ser apenas da boca para fora. Tem que existir verdade naquilo em que nós proferimos. Tem que existir verdade naquilo que nós proferimos, naquilo que nós entregamos a Deus, tem que existir verdade. Não pode ser um teatro, não pode ser algo ensaiado, não pode ser algo mecânico. Precisa existir verdade naquilo que nós oferecemos a Deus através da nossa adoração. Quantos cultos se tornaram mecânicos, em que você tem que fazer assim, assim, assim. Não existe mais uma liberdade espiritual. Mas a palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. E eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Por isso nós sentimos uma liberdade espiritual para adorá-lo em espírito, em verdade e com toda a sinceridade dos nossos corações. Que exista verdade na tua adoração. Que exista verdade na tua adoração. Que exista verdade naquilo que eu entrego a Deus. Que não seja simplesmente um ritual. Que não seja um mero costume vir aos domingos participar de 1h30 de culto. Que haja verdade naquilo que sai dos nossos lábios. Seja dentro dos nossos lares, quando dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, que haja sinceridade naquilo que proferimos através das nossas orações. Que seja espiritual e que seja verdadeiro o nosso culto a Deus. Senão essa 1h30 que nós passamos na presença dEle é mera formalidade. É simplesmente religião. E Deus não quer religião, Deus quer verdadeiros adoradores. Amém? Tem verdadeiro adorador aqui nessa noite? Amém, eu creio nisso. Eu creio nisso. O próprio Jesus é a verdade. Segundo se lê em João 14:6. E assim sendo, toda a verdadeira adoração se dá por intermédio dele. Não existe adoração sem Jesus. Jesus, como dito já por mim, ele é o centro do culto, ele é o centro de toda adoração. Não existe uma adoração verdadeira se Jesus não for o centro do nosso culto. Não tem como entregar uma adoração de verdade a Deus lá dentro dos nossos lares, que seja, se Jesus não for o centro do nosso lar. Não tem como entregar uma adoração verdadeira aqui, neste ambiente onde nos reunimos, se Jesus não for o centro. Ele tem que ser o centro do nosso culto e da nossa adoração. É por intermédio do Espírito Santo, operando através do espírito humano, baseado em princípios corretos na realidade
e não em símbolos que se dá a verdadeira adoração. Porém, nós chegamos a um ponto crucial naquilo que entendemos a respeito da adoração. Sendo que Deus é santo, a aceitação da parte dele com base nas ações da criatura é completamente impossível. Ou seja, como disse, nós nascemos em pecado e pecamos todos os dias. Não existe um só sobre a terra que seja justo diante de Deus. Somos todos pecadores. E aí então, diante de um Deus que é santo, como então podemos acessar o inacessível? Podem as trevas morar com a luz? Pode o ser imaculado sentir prazer com um trapo de imundícia? O melhor que o pecador pode produzir, ainda assim vem manchado pelo pecado. Deus negaria a si próprio, desonraria as suas perfeições se tivesse por justo e santo aquilo que não é em si mesmo. E nada é santo desde que tenha a mínima mancha que seja contrária à natureza de Deus. Mas então, como nós podemos acessar um Deus inacessível que é santo por natureza? Um dos seus atributos mais elevados é a sua santidade. E aí é que entra Jesus na história. E bendito seja o nome de Deus, pois aquilo que a sua santidade exigiu, a sua graça supriu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo pobre pecador que correu para Ele em busca de refúgio foi aceito. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos entregar uma verdadeira adoração. E aquilo que outrora inacessível, agora é acessível a mim e a você. Você pode glorificar a Jesus pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz. Você pode se alegrar na presença de Deus nessa noite, pelo sangue que foi vertido, aquele sangue puro, aquele sangue carmesim. Ele não pecou, não havia pecados, não havia mancha. Ele foi perfeito, o mais perfeito entre os homens, o mais excelente entre os homens. Ele entregou-se à morte de cruz, para que fosse possível eu e você acessar a presença de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome dEle por isso. Eu convido a banda para ir passando. Já vamos encerrar. Por gentileza, a igreja esteja em pé. Posto que Deus é santo, requer-se que nos aproximemos dEle com a máxima reverência. É impossível prestar um culto a Deus, oferecer uma adoração espiritual e verdadeira, sem que haja reverência em nossos corações. Não podemos ofertar a Deus uma adoração de qualquer maneira, ser levianos naquilo que nós oferecemos a Ele. Quanto mais tomados de temor ficarmos por sua inefável santidade, mas mais aceitável será nosso culto a Ele. Visto que Deus é santo, devemos querer nos amoldarmos a Ele. Seu mandamento é sede santos, porque eu sou santo. Não somos obrigados a ser onipotentes, oniscientes como Deus é, mas precisamos santificarmos em toda a nossa maneira de viver, para que nosso culto seja aceito, para que não haja uma barreira entre nós e Deus. E eu finalizo dizendo, meus queridos, que a verdadeira adoração é aquela que em sua essência revela Cristo como verdade absoluta.
e por intermédio do Espírito Santo, da sua ação, Deus deve ser glorificado. Esta é a verdadeira adoração. Eu te convido a oferecer o seu melhor nesse momento. Se rasga na presença dEle. Quebra o teu vaso de alabastro. Esse assunto é tão lindo a respeito da adoração e poderíamos passar semanas, meses falando sobre ele, mas estamos limitados pelo tempo que o relógio aponta. Mas certa feita uma mulher, ela quebra o seu vaso aos pés de Jesus. Ela derrama aos pés de Jesus o que ela tem de mais precioso. Ainda que aquilo lhe custe tão caro, ela oferece o seu melhor. Onde estão aqueles que trouxeram o seu vaso de alabastro para quebrar aos pés de Jesus nesta noite? Aonde estão aqueles que ainda não estão saciados da presença do Senhor, mas que querem mais da presença dEle? Esse momento agora é precioso, onde encerramos o nosso culto de adoração. Agora é você e Ele. Até aqui eu estive ministrando aquilo que a palavra de Deus me orientou a ministrar. Mas esse momento agora é seu e dele. Esquece de quem está do teu lado. Esquece dos problemas de amanhã. Esquece das preocupações nesse momento. É você e Ele. Feche os teus olhos. Adore-o com reverência. Adore-o em espírito e em verdade. Se derrama na presença do Todo-Poderoso. Se derrama na presença de Jesus. Ele está aqui.